E aí, pessoal, finalmente, última aula de Roma Antiga. Meu Deus, quantas aulas foram? Muitas, né? 4 aulinhas então de Roma Antiga. Agora a aula do Império Romano, beleza? Finalmente chegamos no momento em que eu posso falar Império Romano a todo momento, né? Então a gente vai ter aí o Império Romano, que ele vai se dar então de 27 a.C. a 476 depois de Cristo. Tranquilo? Esse Império Romano, tá? Ele vai ser governado principalmente e inicialmente por Otaviano. Ele vai ser o primeiro imperador de Roma. O que é um império? É um governo, né, que ele vai se alastrando por tantos territórios, né? Ele tem grandes dimensões, ele é imperialista, ele vai dominando outros povos. Isso é um império. A gente teve o Império Macedônico, se lembra, com Alexandre o Grande, e agora a gente tem o Império Romano com Otaviano. E olha só, Otaviano vai ter tanto prestígio que ele vai encantar, né, os sacerdotes da época, que eles vão dar o título a ele de Augustus, o Deus vivo, certo? O imperador nessa época era visto como Deus vivo, tá? E eles vão dar também o outro título para o Otaviano, que é César, o amigo do povo. Então, o nosso querido Otaviano Augusto César Romanos, né, ou imperatores, alguma coisa assim, ele vai ser então o nosso principal carinha, né, nessa época, e ele vai ter muito prestígio. Por que que os sacerdotes fizeram isso? Porque está crescendo, né, lá do outro lado do lá no Oriente, né, lá na Palestina, uma corrente cristã. Então a gente precisa, né, de um maior poder para o nosso imperador, certo? E aí a gente vai ter esse embate, tá? Mas isso aí a gente vai comentar um pouquinho mais para frente. Mas agora o que vocês precisam ter em mente? O Otaviano tem muito poder. Ele tem essa legitimidade sacerdotal, o que faz, né, esse paralelo governo e religião, que é uma dobradinha clássica na história, né? Que a religião ganha adeptos e ganha influência, ganha poder, e o imperador, né, o governante, ganha então a legitimidade, né? Ele ganha então esse poder espiritual, certo? O que que vai acontecer? No Império Romano, a gente vai ter então muitas invasões bárbaras. Algumas bibliografias trazem até o Baixo Império Romano e o Alto Império Romano, tá? Não nessa ordem. Primeiro o Alto Império Romano, o apogeu do Império Romano, e depois o Baixo Império Romano, quando tudo vai decair, beleza? Então a gente vai ter os bárbaros invadindo Roma, lembrando bárbaro, aquele que não fala latim, né? Que a gente vai ter aí os gauleses, né? Os francos, a gente vai ter os visigodos, os godos, né? Tem vários, os hunos, né? Vários povos que vão invadir o Império Romano. Tranquilo? E aí, enquanto isso, né, além de tudo isso, tem um cara fazendo multidões, né, lá no território que hoje a gente conhece como Israel. Esse cara chamado Jesus Cristo, olha só, era visto como uma ameaça, né? O Jesus Cristo, olha só, meu brother, ele falava assim pra galera, nossa, me lembro como se fosse hoje, gente. Eu tava lá. E Jesus falava assim, ó, estou aqui para dividir, não estou aqui para unir-vos, pois devemos saber que o pobre, este sim terá lugar no reino de Deus. O rico é mais fácil que entre um camelo por uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. E aí pensa nos patrícios romanos vendo Jesus falar isso. Eles puxaram a espada e falaram: vamos matar esse cara agora, né? E aí, cara, rolou o maior fuzuê, porque Jesus, ele propagava mensagens, né, de amor, de paz, de união, né? E ele propagava então essa igualdade social, né, que o Roma não gostava, não curtia muito isso daí não. Então até as bases do cristianismo, elas são completamente opostas às bases romanas, né? Roma era um povo guloso, um povo que gostava de fazer orgia nos palácios, né? E tudo contra o que o cristianismo prega, né? O cristianismo prega a purificação, prega a sabedoria, né? Digamos, tipo, espiritual, né? Então você tem que ser complacente, você tem que ser uma pessoa de paz, né? E tudo que o Império Romano não tem é paz, né? Um povo muito guerreiro, então tudo contra essa paz, né? Cristã. E tudo isso vai fazer com que Roma odeie Jesus Cristo, tá?
Então, Jesus vai ser visto como uma ameaça e ele vai ser assassinado, crucificado, como vocês estão vendo ali. Provavelmente uma das imagens mais conhecidas da história da humanidade é Jesus em sua cruz, certo? Assassinado por propagar ideias de igualdade. Gosto muito de frisar essa situação para vocês, tá? Então, ele foi crucificado, porém seus valores não morreram junto com ele, né? Cristãos acreditam que ele ressuscitou, mas você pode acreditar também que a sua palavra continua viva até hoje, porque ela realmente continua, né? Seus valores foram propagados por seus discípulos, tá? E por isso foram perseguidos todos que se diziam cristãos, tá? E a gente vai ter então a segunda diáspora hebraica em 70 depois de Cristo, quando Roma decide invadir toda a Palestina e expulsar os cristãos de lá. Agora os cristãos estão espalhados pelo mundo, não só os cristãos como também os judeus, né, aqueles que vieram do povo hebraico, mas não acreditam na interpretação de Jesus, não acreditam que Jesus é o profeta, né? Qual é a diferença, né, entre judeu e um cristão? O judeu é o cara que ele vive ainda aquele Pentateuco, aquele Antigo Testamento, né? Ele não acredita no Novo Testamento e ele acredita que o profeta, né, o Salvador, na verdade, o Messias, ainda está por vir. Né? O cristão não, o cristão acredita que o Messias já veio. O que pode acontecer é ele vir de novo, né? Então, o cristão, né, no livro de Apocalipse, acredita que que Jesus Cristo, o Cordeiro, virá em algum momento futuro. Beleza? Dito isso, a gente tem que entender então que a gente vai ter então essa diáspora hebraica. Por que eu não falei isso no povo hebreu? Porque não daria para entender nada, tá, dessa situação, né? Por que Roma expulsou? Se a gente não entender antes Roma e esse poder, né, que o imperador era o Deus vivo. Mas como, né? Se Jesus está dizendo que Deus só existe um, que é aquele que está nos céus. Então a gente vai ter essa divergência, esse embate entre essas duas correntes. Tranquilo? Agora vamos ver mais um pouquinho sobre Roma, né? O nosso foco aqui é Roma, de uma maneira ou de outra, né? E a gente vai ter então no século 4 depois de Cristo, né? Agora a gente já está depois de Cristo. Eu vou parar de botar depois de Cristo, né? Porque a partir daqui meio que não precisa mais, tá? Inclusive eu vejo um erro ali no slide, meu amigo. Que coisa feia. Que coisa feia. Que coisa feia. Eu errei no slide. Eu errei no slide. Gente, olha isso daqui, que coisa feia. Ah, eu botei antes de Cristo. Não é antes. É depois de Cristo, tá? Mas vamos voltar. Ai, que bicho tolo. A gente vai ter então no século IV depois de Cristo, meu Deus, que confusão. A gente vai ter a Nova Roma em Bizâncio, tá? Então Bizâncio era a antiga cidade, né, dos Bizâncio, e aí depois a gente vai ter um cara chamado Constantino, que de 306 a 337 vai comandar, vai ser o imperador, e ele vai então mudar o nome de Bizâncio para Constantinopla, marcando então um novo centro político, tá? Um novo centro político do Império Romano. Tá? E a gente vai ter no governo de Constantino o Édito de Milão. O que é o Édito de Milão? Vamos permitir o culto ao cristianismo. Cristianismo agora você não precisa, cristão, você não precisa mais se esconder, não precisa mais trocar livros sorrateiramente, não precisa mais fazer reuniões clandestinas. Agora você pode ser cristão sem problemas. Depois de expulsar, depois de causar uma diáspora, depois de perseguir, torturar e matar, cristãos, eles decidem que o cristianismo é legal agora. Ele é possível de ser praticado. Olha que loucura, né? Então a gente vai ter aí esse Édito de Milão e depois a gente vai ter o Teodósio em 391 a.C. Ele vai lá para Tessalônica, né? Onde a gente tem os Tessalonicenses, é até um livro da Bíblia, né? Olha só que interessante. E ele vai em 391 depois de Cristo proclamar o Édito de Tessalônica. Mais louco ainda, Teodósio vai tornar então o cristianismo religião oficial. Por quê? Porque o cristianismo cresceu muito, muito, muito por baixo dos panos, tá? Então, quando menos esperava, os imperadores romanos viram seu povo todo sendo cristão e eles tiveram que ceder às pressões cristãs e adotar o cristianismo como religião oficial para poderem continuar seu governo, para poderem, né, angariar esse povo e poder legitimar-se. Olha só, né? E então, depois do Édito de Tessalônica, depois da morte de Teodósio, a gente vai ter uma divisão, um cisma, tá? Esse aqui vai ser então a divisão
do Império Romano e Império do Ocidente e Império do Oriente. Era o início de uma desgraça, né? Porque, lembram-se, os bárbaros estão invadindo a todo momento, né? E ainda assim a gente tem uma divisão do Império que geralmente enfraquece, tá? Então agora a gente tem o Império Romano do Ocidente com capital em Roma e o Império Romano do Oriente com capital em Constantinopla, antiga Bizâncio, beleza? O que que a gente vê nesse período de Império Romano? A gente vê a Pax Romana. O que que é a Pax Romana? É paz. É o período onde Roma parou de expandir-se. Se lembra o que eu falei na última aula? Roma não pode parar de se expandir, porque senão Roma cai. E foi o que acabou acontecendo. Conforme Roma parou de se expandir, tá? Conforme Roma usufruiu de tudo que conquistou, Roma começou a entrar em decadência. Os povos bárbaros começaram a invadir demais e Roma não conseguiu conter essas pressões e Roma vai acabar caindo, tá? É a queda do Império Romano do Ocidente em 476 depois de Cristo, tá? A gente vai ter então o fim da Idade Antiga, tá? E o que sobrou, né? Ali eu esqueci de falar para vocês, tá? Mas depois da diáspora hebraica, o que sobrou foi o Muro das Lamentações, que é o que vocês estão vendo ali na segunda imagem, beleza? Bem aqui. Que é isso, tá? Vou desenhar então o símbolo, tá? Do cristianismo que é usado até hoje, é o ictus, tá? Que é esse peixinho aí, tá? Que ele simboliza então Jesus Cristo e seus discípulos, beleza? Então a gente tem o fim da Idade Antiga após invasões bárbaras, a gente tem a queda do Império Romano do Ocidente, né? Que é o contexto histórico então esse marco histórico que faz essa transição de temporalidade histórica. Beleza, galera? Fechamos o Império Romano! Só que não. Ainda vamos ver um pouquinho de cultura romana. Olha só que rico! Cultura romana. Vamos ver mais um pouquinho. As principais coisas que eu achei, tá, de cultura romana, primeiramente o direito romano, tá? Se lembra das leis das 12 tábuas e tal? Então ali a gente tem a fundamentação do direito atual, tá? Então, até se você for fazer direito, muito provavelmente você vai estudar o direito romano, da onde que vem essa ideia de leis e da onde que vem a legislação atual, beleza? A gente tem o latim, a língua, né, oficial, né, dos romanos, né? Então, o latim ele vai dar origem a várias línguas que a gente vai chamar de línguas latinas. Olha só. E a gente vai ter então o português, a língua que a gente fala, o francês, o espanhol, o italiano e várias outras, tá? A gente tem a arquitetura romana que se desenvolveu muito bem, tá? Então a gente vai ter vários arcos do triunfo, que são essas construções aqui, olha só, que eu vou marcar aqui para vocês, ó. Essas construções, elas é, são essas unidades, tá? Aqui a gente tem um coliseu. O que é um coliseu? Seria então essa junção de arcos do triunfo. Então, cada unidadezinha dessa, com essa abertura, isso aqui seria um arco do triunfo. Conforme Roma ia anexando terras, ia construindo arcos do triunfo, né? Em vários locais que eles anexavam para marcar que aquilo era território romano. E por fim a gente tem a religião, né, politeísta, né? Então começou com vários deuses, né? Eles pegaram esses deuses, né, muitos, né, deles de origem grega, então só muda o nome, tá? Então, por exemplo, vou pegar aí, por exemplo, Netuno. Netuno, na verdade, é o Poseidon grego, tá? E a gente vai ter outros nesse sentido também, como, por exemplo, Júpiter, na verdade, é Zeus grego, se eu não me engano, tá? Então, a gente vai ter Marte, Diana, Febo, Mercúrio, vários, então, nomes aí interessantíssimos, né, dessa religião politeísta. Olha só que curioso, depois do politeísmo, eles vão acabar difundindo o cristianismo, né? Dentro do Império Romano, o cristianismo cresceu e muito, tá? Após a morte de Jesus Cristo, obviamente, né? Toda essa história de igualdade social agradava muitas pessoas. Beleza, galera? Fechou então o Império Romano, é nóis, beijão! Uhul!